Olá, pessoal! Muito boa noite. É muito bom estar aqui novamente para uma live para conversar sobre coaching. Coaching é uma metodologia que tem ajudado muitas pessoas. E hoje eu vou ter o prazer aqui de receber o Dr. Alex Bruno, que é meu companheiro de mentoria, mas uma pessoa muito, muito especial, médico ginecologista, cirurgião oncológico e robótico e master coach. E hoje ele vem contar aqui pra gente um pouquinho desse trabalho tão bonito que ele faz. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que ele já entrou. Deixa eu chamar aqui, doutor Alex. Vamos ver, aguardando. Acho Boa que vem. noite, Aí, boa noite! Tudo bom? tudo bem? Tudo bom, Tudo Ana Cláudia? jóia? Como é que tá aí? Tudo bem. Aqui no Rio de Janeiro, muito calor e agora, fim do dia, ventania e chuva. Mas faz parte. Você está em Vitória, né, doutor Alex? Tá mudo para mim. Eu não estou conseguindo lhe ouvir. Meu fone. Agora, Agora melhorou, né? agora sim. Agora consigo. Ah, eu falo de Vitória, Espírito Santo, e eu tenho um carinho muito grande pelo Rio que eu estava falando, porque eu morei aí 3 anos e eu fui muito bem recebido aí pelos cariocas, que são gente finíssima. Eu fiz cirurgia oncológica no Instituto Nacional de Câncer, né? A minha formação é de médico, né? Eu formei na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo. Depois eu fiz cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte. Fui para o Rio, aí eu morei 3 anos aí fazendo cirurgia oncológica. E nessa especialidade eu tive aí o contato com inúmeras situações de pacientes com câncer e nessas situações todas, muitas lições aprendidas, né? E aprendi muito aí com os cariocas e também com os médicos que aí estavam, né? No Instituto Nacional de Câncer. E nesse aprendizado todo, principalmente em cirurgia abdominal e pélvica. Por isso, a minha maior área de atuação hoje é em ginecologia oncológica e câncer do abdômen, também do aparelho digestivo. E a minha grande é, missão hoje que eu trago na minha rede social e trago aqui também para o meu consultório é atender mulheres. E isso porque quando eu terminei lá o Instituto Nacional de Câncer, a minha formação em cirurgia oncológica, eu fui trabalhar em Belo Horizonte, na Santa Casa de BH, também com cirurgia oncológica, e percebi ali que existia uma grande necessidade dessas pacientes com câncer ginecológico de ter alguém cuidando delas, porque muitas vezes o câncer ele era muito mais do que atingindo só a parte ginecológica. E eu vi ali a minha missão como cirurgião oncológico de alguém que está ali para cuidar dessas mulheres com câncer ginecológico, mas algumas vezes atingindo outros órgãos, e essa é a minha maior especialização, né, em cirurgias mais complexas. E aí fui fazendo cada vez mais ginecologia oncológica, né? E depois eu vim para Vitória, trabalhei no Hospital das Clínicas, lá no serviço da ginecologia,
também como cirurgião oncológico, responsável pela ginecologia oncológica, e aí, daí para frente, eu fui trilhando esse caminho, e hoje, aqui na minha rede social, né, o que eu mais falo e trago aqui, e por isso a nossa live, né, sobre o acolhimento das mulheres com câncer, isso é tão importante, né, da gente falar aqui, tanto do acolhimento e dar nossa palavra sobre o coaching, né, sobre essa linda profissão que recentemente eu pude conhecer mais profundamente na formação e agora caminhando junto contigo, né, na mentoria que a gente participa, né, e é isso. Porque a gente, vou falar aqui pelo lado de cá, né? Eu já acompanhei algumas pessoas que passaram por esse processo do câncer. Minha mãe foi uma que teve câncer de mama. E o que eu acho muito bonito no seu trabalho é porque geralmente o médico ele foca muito na doença, em como melhorar aquela doença. E a parte do coaching é também melhorar como a pessoa se sente, ou seja, a cabeça da pessoa, né? Nesse novo cenário. Porque o câncer, inclusive, muitas pessoas nem falam o nome, né? Fala aquela doença, né? Então, é uma coisa muito traumatizante. Um diagnóstico desse, a pessoa vai para o chão. Pensa logo que vai morrer. Pensa logo que a vida terminou. Que não tem mais o que fazer, né? Ela nem entendeu ainda o que é, que estágio que está, mas escutou essa palavra, ela já, né, já se entregou. E esse teu trabalho de acolhimento, eu acho ele assim fundamental, porque é justamente a mão que a mulher precisa nesse momento de vulnerabilidade. Aí eu queria que você contasse aí pra gente um pouquinho desse teu trabalho tão bonito nesse momento tão difícil. Nossa, Ana Cláudia, é justamente isso aí. A grande coisa, assim, de, do que eu sempre quis fazer para as minhas pacientes, para os meus pacientes, né? Como eu disse, eu formei como cirurgião oncológico, eu atuo na área abdominal, então eu trato homens também, mas pela minha vida que foi gerando, né? Hoje 90% do meu trabalho aqui no meu consultório é com mulheres, né? E 90% da minha atuação foi com mulheres. Mas eu sempre quis, sempre busquei, Ana Cláudia, não só tratar o paciente com câncer do ponto de vista do corpo físico dele, mas também eu sempre senti a necessidade de, de olhar mais, de escutar melhor essa pessoa com câncer, do ponto de ter o que falar para essa pessoa, porque, igual eu falei, eu já vivi tanta situação, né? E às vezes, quando você está no início da carreira, você é muito jovem, você quer ajudar muito, e às vezes por não ter vivido tantas situações, não sabe nem o que falar para a pessoa que está sentindo essa dor, né, psicológica, emocional, cognitiva tão grande diante de um diagnóstico assim tão estigmatizado. Avassalador. Eu acho que a palavra é avassalador, porque é um diagnóstico que tira o chão da pessoa, né? Porque a partir dali ela não sabe se vive, ela não sabe como será a vida depois, porque dependendo de como for, né? Pode perder algum órgão, né? Dependendo da idade, né? Por exemplo, perde um útero e aí não pode mais ser mãe.
Uhum. né? Então, assim, esse seu trabalho com essa parte que não é corpo físico, como você colocou, Uhum. é fundamental, na minha opinião, nesse momento. É sim. Então, o que eu vim trabalhando nesses anos todos, né, tem 16 anos que eu atuo nessa área, é justamente ajudar essas pacientes, né, que chegam aqui para mim, a se sentirem acolhidas, né? Que acontece também muito, Ana Cláudia, de vir alguém que está com uma suspeita de câncer. Às vezes ela nem tem o câncer propriamente dito, diagnosticado nela, mas ela tem um nódulo, ou ela tem uma lesão no ovário, ou alguma lesão no útero, por exemplo, que é uma suspeita e ela está ali já com a cabeça, nossa, algo muito ruim vai acontecer. Então, tanto diante dessas situações e diante das situações mais extremas, o que a gente precisa aqui mesmo é de dar esse suporte muito além da medicina, eu acho. Porque a medicina, ela se faz com remédio, se faz com cirurgia, se faz com procedimento, mas ela também se faz com palavras, né? Palavras de incentivo, palavras de atenção, o ouvido, a escuta, né? Então, tudo que eu trago hoje na minha, tanto na minha comunicação no Instagram, essa missão que eu trouxe aqui para a internet, era muito disso, porque como eu trabalhava muito assim, tanto no SUS também, e não tinha às vezes o tempo para conversar com o paciente, né, pelo volume de atendimento muito grande lá. Hoje eu não trabalho mais no SUS, que eu fiz aí 11 anos de uma carreira grande aí só no SUS praticamente, e atendi muita gente, ajudei muita gente, graças a Deus. Mas eu senti essa necessidade de ter um tempo a mais com a pessoa, de conversar, de ouvir, né? Muitas vezes a mulher traz questões que ela vem na primeira consulta, depois na próxima consulta e assim por diante, né? Não tirando a oportunidade, nem tirando, né? Sempre jogando junto com o psicólogo, com o psiquiatra, mas entendendo que a função minha é muito importante. Então, assim, se eu venho aqui uma paciente comigo e ela tem um câncer muito avançado, e se for verdade e essa paciente tem uma perspectiva de controle da doença, ou uma perspectiva de tratamento, de alívio daquele sofrimento, e essa responsabilidade de dar esse alívio para ela é meu, né? A responsabilidade de ajudar ela a achar um rumo na vida, né? Achar, convidá-la a pensar o que ela pode fazer daqui para frente é meu também, porque eu sei tudo sobre o caso dela, né? Tem sim a parte que ela precisa trabalhar, né? Que ela pode trabalhar e ela deve trabalhar com a psicologia, com a parte, né, psicossomática, né? Mas eu sempre pensei nisso, né? Ou mesmo o contrário, uma paciente que está ali com uma suspeita de câncer, que não está ali verdadeiramente com câncer, e às vezes eu já estou vendo que é um caso de cura, mas se eu não converso com ela, não trabalho isso com ela, ela leva esse trauma psicológico o resto da vida de alguém que teve câncer, de alguém que não vai nunca mais restabelecer a vida. Então, são esses dois extremos que eu quis exemplificar aqui de como é importante a palavra do médico. E esse teu trabalho como coaching, ele fortalece, na minha opinião, esse vínculo médico, né? Porque o paciente já está com você como médico, ele já conhece você, já tem o diagnóstico,
E a gente sabe como é a vida do médico de consultório. Não dá realmente para você dar toda a atenção que você gostaria de dar. Agendas cheias, a gente sabe como funciona. E oferecer esse trabalho extra, esse acompanhamento extra, eu acho que é muito bom, porque, como você falou, sem tirar, eu sou psicóloga de formação, né? Sem tirar o trabalho do psicólogo, né? Eu estou até trazendo você aqui porque eu entendo bem que você faz essa diferenciação, mas é o acolhimento médico com mais tempo, né? Uma conversa melhor com o paciente. E eu não sei no que você acredita, mas eu estou lendo esse livro aqui, que é o Biologia da Crença. Não sei se você já leu. Olha, E ainda não. ele fala muito, muito disso, né? Daquilo que você acredita passa a se tornar realmente uma realidade. Então, se a pessoa não recebe um acolhimento e ela acredita que é o fim dela, provavelmente será, porque é aquilo que ela está acreditando. E se ela tem esse trabalho de acolhimento do próprio médico que cuida dela, né? Dizendo, olha, a gente pode, isso tem cura, olha, o tratamento é esse, olha, a gente pode prolongar aqui para você não sofrer tanto, né? E ela acreditar naquilo, a chance de melhora, pelo menos eu acredito nisso, aumenta muito, né? Os neurotransmissores aí de ocitocina, de serotonina, quando você acolhe a pessoa e você dá boas perspectivas para ela, lógico que dentro do quadro, dentro da verdade, da seriedade, estimula muito, dá muito mais força de vida para a pessoa. Estou errada ou é esse mesmo raciocínio? Tá certa. A saúde, ela não está só no corpo físico, né? Mas ela está na fé inabalável, né? Então, como é mais fácil o meu tratamento aqui, quando eu chego aqui na minha frente uma pessoa que tem fé, uma pessoa que está acreditando, uma pessoa que pode ser, né, Ana Cláudia, que ela chega aqui para mim achando que tudo está dando errado. Pode ser que depois de algumas consultas ela resgate um pouco essa fé, né, essa dúvida na cabeça dela e ela passa a se sentir mais forte com isso. Mas como é mais fácil aqui o meu trabalho quando eu vejo que é um paciente de fé, é uma paciente é, ligada com Deus, com o Ser Supremo, com o universo, com o que Com quer que seja. energia, com o que quer que seja que ela acredite, né? Isso. Então, eu teve um caso que me marcou muito, Ana Cláudia, de uma paciente que ela chegou aqui para mim, já tem assim alguns anos. Ela chegou para mim com um tumor assim avançado, né? Ela chegou inicialmente comigo, eu pedi os exames e eu descobri que o câncer dela não era o câncer que pro homem, pro ser humano, é possível de ser curado, né? Infelizmente, o caso dela, a gente poderia pensar em controle, talvez controlar por muitos anos, né? Então, hoje mesmo eu conversei com um paciente que eu fiz uma cirurgia nele há 10 anos, lá em BH ainda, uma cirurgia de 11 horas, e esse paciente tem um tumor hoje espalhado no corpo, mas ele está vivo, ele trabalha, ele faz tratamento, né? É um veterinário, e está lá, né? Está lutando, mas ele está aí vivo. Então, para essa paciente, né, voltando para o caso dela, quando ela veio aqui para mim, né, aí eu toquei nesse assunto. Eu falei, olha, daqui para frente a gente vai ter que ter muita fé, a gente vai ter que acreditar muito em Deus, porque sim, talvez vai ter alguns dias que não vai ser
não vão ser fáceis por conta do tratamento, né? Ela teria aí que enfrentar uma quimioterapia. Mas é nesse dia que a sua fé vai ser sua força, né? E tá ligada a Deus, isso vai ser importante. Essa paciente me olhou e falou: doutor Alex, eu não acredito em Deus. Então ela chegou para mim e ela contou, né, algumas coisas que ela passou na vida, algumas coisas que fizeram ela duvidar. Mas o meu papel de médico aqui não é mesmo, né, converter ela ou nem fazer qualquer nada disso. Mas o meu papel aqui é dar consciência para ela, no mínimo, da força da natureza. Então eu falei, mas aqui a força da natureza, né, que faz uma semente virar uma árvore, que faz o nosso coração bater sem a gente pensar, que faz uma onda do mar ir e vir, um dia nascer e anoitecer. E essa força que está dentro de nós, que não tem como negar isso, né? Ah, é mesmo, doutor Alex, é verdade. Então, essa paciente, de alguma maneira, foi importante essa reflexão com ela, sem chocar, nem sem chocar, sem julgar, né? E o coach, ele tem muito disso, né? O não julgamento, né? Algo que eu me encantei mais ainda, né? Com o coach. E não é hora de julgar, mas o que a gente vai fazer daqui para frente? Então, se a gente quer acessar essa energia, que ela é vital, ela existe, vamos acessar ela. Ela está aí, ela existe. Então, sem dúvida, essa paciente, eu acompanhei ela por alguns anos ainda. Ela chegou a ficar um tempo bem, né? Depois acabou que eu não perdi um pouco o contato, mas certeza que isso levou ela à frente, sem dúvida. E como você colocou, né? Nós temos eu acho que a nossa vida é apressada e a gente quer controlar tudo. Quer controlar o horário, quer controlar o nosso dia, quer controlar o dia do outro, né? Se você tem filho, às vezes você quer controlar o filho, a esposa, o marido. Na verdade, a gente não controla nada. Porque a vida é realmente um sopro, né? Agora você está bem, você está vivo, daqui a pouco você não está mais. Então, eu também vejo essa dificuldade da falta do controle, porque o câncer te tira e te mostra que você não controla nada. E aí chega a hora da fé. Eu não controlo, mas eu tenho que acreditar que algo maior controla. Com certeza. É a hora da entrega. Que você não acredite em Deus, como você falou, ou em Jesus, mas que acredite no universo, nos gnomos, em alguma coisa, né? Alguma coisa nessa hora você precisa se segurar. E eu acho que esse teu trabalho desse acompanhamento à parte traz muito isso, pelo que eu já vi, né? Eu vi o teu projeto. É um projeto muito bonito, é um projeto lindo e me trouxe justamente este sentimento de acolhimento, de segurar na mão na hora que a pessoa mais está precisando. Você acha que tem muito disso também? Da gente ficar sem o controle numa hora dessas? Sentir perdido, Sim. porque você já não controla mais. Você não controla o seu corpo, porque ele está doente, você já não controla. E o que vai acontecer com você dali para frente, você também, a sua vida pode mudar, né? Dar uma guinada completamente inesperada. E aí tá muito o coaching, né? Para tirar o foco da doença e levar o foco para o bem-estar, levar o foco que a pessoa não é um câncer, levar o foco do que ela quer fazer dali para frente, né? O coaching de oncologia, ele diminui a ansiedade, ele diminui a depressão, diminui aí, ele dá motivação justamente porque você consegue trabalhar o medo, trabalhar aí
o que a pessoa quer fazer dali para frente. Então, ela fica motivada, né? E sobre essa questão, o câncer, ele aparece assim na vida da pessoa, da mulher, do nada. A impressão é que ele surgiu do nada. Mas é um grande trabalho aqui que eu faço com as minhas pacientes de explicar para elas que a grande chance é que ele não surgiu do nada. Pode ser que ele foi descoberto do nada. Então, isso dá para a paciente uma percepção de que, opa, é verdade, doutor Alex, eu estava sentindo isso há não sei quantos meses. Então, essa informação é importante para a paciente entender que a grande chance de que o problema não vai piorar de uma hora para outra. Então, ele pode ser descoberto do nada. A impressão é que ele surgiu do nada, mas a grande chance de que ele não apareceu do nada. Então, isso para a gente dá uma liberdade de entender que dali para frente a gente está querendo, a gente está ali assumindo o controle. Até aqui, o controle era o controle de Deus, o controle do corpo, né, influenciado por uma gama de coisas que podem ter gerado aquele tumor, né? Porque hoje a gente sabe que 90% dos tipos de câncer eles são relacionados com o ambiente, com a alimentação, com o nível de estresse, com o industrializado, com poluição, com estilo de vida, com várias coisas. Emoções Então, até reprimidas, aí, emoções que você depressão, reprime também. sim, o não perdão, né, o ressentimento, tudo isso sim tem a ver com o surgimento de câncer. Mas o que a gente tem que eu convido os pacientes, as pacientes, é isso, ó, daqui para frente a gente vai começar a assumir o controle aqui, né? E daqui para frente a gente vai estar agindo, né? O maior inimigo do medo é a ação. Então, quando você começa a agir, o medo ele vai estremecendo. Quando você começa, outra coisa que combate o medo é a informação. Quanto mais você vai explicando para aquela paciente, ela vai entendendo o problema dela, talvez entendendo que o problema dela não é igual ao da vizinha, que foi muito ruim, talvez o dela não vai ser tão ruim, já tirou um pouco do medo aí. Sim. O que eu sempre falo, 90% do medo, ele é irreal, né? 90% do medo são coisas que não vão acontecer e nem aconteceram, mas que a pessoa fica ali com medo. Então, qual é o papel meu aqui também de tentar ouvir, sensivelmente entender, olha, esse medo seu, ele é real, esse medo aqui, ele não é real, esse medo não aconteceu e pode ser que nem vai acontecer, né? Então, assim a gente vai lidando. Então, como você falou, existem as coisas que a gente tem controle, existem as coisas que a gente não tem controle. O que a gente tem controle, a gente vai dar o máximo no tratamento, eu vou no médico, eu vou escolher os meus médicos, vou escolher meu psicólogo, eu vou no nutricionista, o meu médico vai me mandar no psicólogo, eu vou, e existe, né, uma resistência. Ou o meu médico vai me mandar no fisioterapeuta e eu vou dar tudo no meu tratamento. Você está dando o melhor de si, o seu médico está dando o melhor de si. A outra parte, a gente acabou de falar, fica com Deus. Fica com Né? Deus. Então, uma vez, Ana Cláudia, também teve outra passagem assim que me marcou muito, foi que eu estava aqui diante de um paciente que ele tinha um tumor de pâncreas. E sim, o tumor de pâncreas, ele é um tipo de câncer muito agressivo. E ele chegou aqui para mim, de alguma maneira, ele já chegou derrotado. De alguma maneira, eu via nele e eu não consegui, por mais que eu me esforcei, eu não consegui. De alguma maneira, eu não consegui modificar esse estado dele emocional, né? Mas ele precisava da cirurgia, como a gente está falando. A gente descobre o câncer, pode ser que a gente descobriu do nada, ele não surgiu do nada, mas a gente não pode ficar parado, né? A gente tem que dar o tratamento correto
e a grande chance é que a gente dê o tratamento correto no tempo correto, sem esperar, né, sem enrolar, a grande chance de melhorar o resultado. A gente está dando tudo da gente. Então, esse paciente, infelizmente, eu operei, foi uma cirurgia muito legal. A cirurgia foi perfeita, ponto por ponto. Aquela cirurgia, uma cirurgia grande, a cirurgia de pâncreas, demora assim, 6 a 8 horas para a cirurgia de pâncreas. E ele foi para o UTI, um dia, 2 dias eu acompanhando ele. E aí acabou que ele chegou a fazer uma complicação grave e veio a falecer. Caramba, Ana Cláudia, quando um paciente nosso falece, assim, é muito difícil. Então, assim, até para falar aqui para você é difícil, mas tem que falar, né? O câncer, ele pode sim levar à morte, né? E a gente está justamente querendo a vida, a gente médico quer sempre a vida. Mas, de alguma maneira, isso não estava no meu controle. Mas eu fiquei bastante chateado e calhou assim, de logo depois eu ter uma viagem para São Paulo, né? Fazer uma viagem assim de família, algo que é muito bom, né? Caramba, mas eu tava, não consegui ficar bem nessa viagem. Eu tava assim, pensativo a viagem inteira, né, Cláudia? Assim, caramba, fiquei paciente. Aí lembrava, né, dessa parte que ele não estava assim querendo, mas ele, né, ele precisava da cirurgia, a família entendendo a cirurgia. No fundo ele concordou com a cirurgia, mas, né, aquilo que eu falei, ele não demonstrou muita fé. E aí foi até que a gente foi no mosteiro, a minha cunhada, vamos no mosteiro aqui que é bonito e tal. Eu nem sabia que eu estava passando isso, que eu fiquei ali sentindo aquilo que era. E aí eu fui lá, fiquei lá, até que do nada apareceu um padre na minha frente, né? Eu não era um padre, né? Eu sou católico, mas assim, eu tenho uma formação e um contato evangélico muito forte também. Eu trabalhei no hospital evangélico, então assim, sou muito sintonizado com evangélicos também. Mas esse padre e tal, acabou que eu... Deixa eu contar o que aconteceu com esse padre aqui. Aí contei que eu estava angustiado. Aí ele falou assim para mim, eu nunca vou esquecer. Alex, eu não lembro se ele me chamou pelo nome. Para um paciente ficar curado, precisa de 3 coisas: a fé do paciente, a fé do médico e a vontade de Deus. Caramba, parecia que ele tirou assim Um uma peso, pedra né? assim, da minha mochila. Eu tava carregando aquela mochila com aquela pedra lá. Caramba, é mesmo, assim, eu nunca vou saber e talvez eu esteja julgando ele por não ter sentido a fé nele, né? Peço perdão por isso, mas suponha que ele não tinha, nesse caso, né? Ele se abalou psicologicamente pela fé. E pode ser que eu tinha ali uma fé que ele ia ficar bom, né? Porque senão não teria feito a cirurgia nele. Mas talvez ele tinha fé, eu também, e foi da vontade de Deus. Eu prefiro acreditar assim, né? Então, isso me fez bem. Eu queria trazer aqui para você para essa live. A gente, eu acredito que a gente nasce com algum propósito, né? E com uma tarefa e com um tempo nesse planeta. E às vezes a gente não vai conseguir o que quer. Né? Muitas vezes a gente não vai. E é uma. A vida ou a morte, né? Hoje mesmo a gente tem o mesmo mentor, que é o Jerônimo Temel, e hoje ele fez uma reunião onde dos lemas que ele trouxe foi justamente que nós vamos morrer um dia. E aí era para analisar o que a gente tem feito da nossa vida. Porque não existe uma lógica. Eu tô novo, eu não vou morrer agora, eu não vou pensar nisso. Não tem a gente não nasce com o nosso cronograma lá, aqui vai acabar. A gente não sabe quando termina.
Então é muito disso também. Às vezes o nosso período acabou e não tem um médico que faça que aquilo não aconteça, e não tem o padre que não faça que aquilo aconteça, porque é a vontade de Deus. E a gente tem que acreditar nisso, né? Totalmente. Eu achei muito interessante quando você trouxe que o teu paciente entender que ele não é a doença. E levando isso até para um coach de uma maneira geral, nós temos a infeliz ideia de achar que a gente é o problema, né? A gente acha que a gente é o fracasso. A gente Não, mas eu sou uma pessoa que eu sou atrasada. Não, você se atrasou naquele momento. Você não é o atrasado. Você não é o fracassado. Você não é a sua doença. Você apenas está doente naquele momento. E outra coisa que você falou aqui, que me veio assim, me caiu como uma luva, essa questão do coaching, quando você falou da ação, né? Da informação e da ação, porque ao final de cada sessão, né, do coaching, o paciente, no seu caso um paciente, mas no nosso caso um cliente, ele leva uma ação para desenvolver que ele mesmo colocou para ele desenvolver. Então, assim, ele já assumiu um compromisso com ele mesmo, porque foi ele quem deu aquela ação para ele, assumiu um compromisso conosco, que estamos ali fazendo o acompanhamento, e ele vai ter ali aquela semana de ação, que vai tirar justamente o foco da doença e levar o foco para uma outra coisa. Que eu acho que caiu aí perfeitamente nisso que você colocou aqui, para tirar o medo com a ação e a informação. Perfeito. E Ana Cláudia, outra coisa que eu me encantei, né, porque é uma das ações do coaching, é você potencializar os recursos, né, com a descoberta dos valores, com a descoberta do perfil comportamental da pessoa, dos talentos, das habilidades, e minimizar as interferências. Quem sabe transformar uma interferência em recurso, né? Ressignificando isso, né? Então, voltando para aquela história da mochila, né? Então, uma paciente que tem um câncer, ela tem que fazer, ou ela tratou o câncer, ou ela está durante o tratamento, ou já tratou, independente de o que seja, ela carrega ali uma mochilinha com as coisas necessárias para ela se sentir bem, para ela ser feliz, né, para ela viver. Mas, né, agora a reflexão será que dentro da sua mochila tem algumas pedrinhas ou pedregulhos que você está carregando e você está ali carregando aquela pedra e está sendo mais difícil você andar, você caminhar no seu tratamento ou na sua vida, ou restabelecer a sua vida profissional, pessoal, né? O coach ajuda muito nisso. E eu te pergunto, né, você que está assistindo a live, quais são as pedrinhas que você tem que tirar na mochila? No mínimo 5 pedrinhas aí. As pedrinhas podem ser maus hábitos, né, o tabagismo, o etilismo, um sedentarismo. Essas pedrinhas podem ser pensamentos, né, pensamentos negativos ou pensamentos talvez de dúvidas que você, de repente, falando com o seu médico, você já vai tirar umas pedrinhas. Você, olha, meu médico falou que não é para eu preocupar com isso. Tirou uma pedrinha. Ou algum ressentimento, algum perdão que você precisa dar, né? Que isso vai tirar mais um pouco de pedrinhas aí. E também, né, sem falar aqui, né, às vezes das pessoas, das companhias ali, que às vezes são tóxicas, né? Então, um ambiente tóxico, né? Ou mesmo palavras tóxicas, né? Que a gente mesmo às vezes repete na nossa cabeça.
Então, como que o coaching também serve para você, que o coaching está muito antenado em escutar, né? Está bem mais antenado em escutar do que falar, né? E direcionado para fazer perguntas de reflexão, perguntas que gerem ação, que gerem autoconhecimento, né? Justamente para ajudar a tirar essas pedrinhas e potencializar aquilo que você mais gosta, que às vezes você mesmo sabe, só você sabe o que canta seu coração, só você sabe o que faz você feliz. E por que você, de repente, não pode fazer mais isso? Será que você tem algo que você sabe que te faz feliz e que você não está fazendo? Talvez uma coisa que você gostava de fazer quando você era mais jovem, talvez um programa que você faz a cada mês ou a cada ano, que de repente você pode fazer uma vez por semana, ou quem sabe todo dia, né? Então, Com isso mochila aí mais é vazia, importante. sobra mais tempo, né? Desculpa te interromper, mas como você falou da mochila cheia de pedrinhas, né? Essas pedrinhas podem estar te trazendo uma doença sem você perceber. E aí, uma vez que você já está diagnosticado com uma doença, você tirando essas pedrinhas já te ajuda no tratamento e já te libera espaço para isso que você colocou agora, para fazer o que gosta, para se conhecer melhor, porque é um momento reflexivo. Então, assim, você acaba se encontrando com você mesmo, não só na doença, mas o próprio processo de coaching leva você a se conhecer melhor. O meu trabalho é com autoconhecimento e produtividade. Eu até estou fazendo agora um projetinho que é hashtag eu vou cuidar da minha vida, com um emojizinho do coração no final. Que a intenção é justamente essa, o olhar para você. Eu estou cuidando da minha vida? Eu estou me dando um momento de lazer? Eu estou me perdoando pelos meus erros? Eu estou carregando um vitimismo e ao invés de tomar uma atitude e correr atrás daquilo que eu quero, dos meus sonhos, né? Então vem muito disso que a gente está falando. Eu posso ler aqui, eu não sei se eu te interrompi, porque eu fiquei com aquelas pedrinhas Não, na cabeça que não, fala. eu já estava concluindo já. Já tinha concluído já. Já, porque, ó, tem aqui, ó, Geisa Mônica Zanetti colocou: você sempre teve um momento de acolher. Ah, obrigado, Aí amém. aqui, ó, Eliane Costa Almeida. Cumprimentar e parabenizar por esclarecimentos e clareza em informar. Ser presente, luz divina, divina do Criador, a orientar com amor e fé em prol do bem da vida. Aqui Amém. a Geisa Mônica, novamente, você é o melhor, graças a Deus, colocou em minha vida. Bonito, né? Amém. Tem outra Obrigado, aqui que eu não Geisa. sei, acho que é Úrsula AF. Melhor, doutor Alex. Botou um emojizinho sorrindo. Obrigado. Seu incentivo que vai dar tudo certo. É a Geisa novamente. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para a gente ler. Gessiara Salles colocou: nenhuma folha cai da árvore sem a vontade de Deus. Amém. A Geisa colocou aqui também: mas é muito difícil. Realmente não é um momento fácil, é um momento bem desafiador, né? Aí ela botou aqui: mas como eu falei, o acolhimento do Dr. Alex foi muito otimista. Amém. Aqui a Gessiara colocou: precisamos esvaziar a mochila. Às vezes a gente carrega até coisas que não são nossas, né? Dependendo do nosso perfil comportamental, e falando também de sabotadores, que a gente também aborda no nosso trabalho de coaching, né? Às vezes a gente carrega na nossa mochila problemas que não são nossos. E não dá tempo da gente resolver os nossos problemas ou de termos o nosso momento de lazer porque estamos carregando a pedrinha de outra pessoa. Que outra pessoa não está carregando e colocou na nossa mochila.
Às vezes, sim. essas pedrinhas é a vontade de não mais viver. A Geisa, a Mônica está trazendo aqui. Por isso a importância desse acolhimento, que eu falo que esse seu projeto é fantástico, é justamente para segurar a mão, como a Geisa falou aqui. Quando essa pedrinha é a vontade de não mais viver, é a hora que entra aí essa mão, essa empatia e esse acolhimento que o teu projeto traz. E como você mesmo falou, a ação que tira o medo, porque o coaching vai fazer a pessoa entrar em ação em alguma coisa. Com certeza. E o autoconhecimento, né, que você promove com o coaching, e como a gente fica muito ao ouvido do coach, né, no caso aí da paciente, esse escutar é muito importante, porque às vezes você detecta ali minúcias que talvez estavam escondidas ali e ali no segundo plano, que ao você fazer uma pergunta, né, você buscar, né, eu tô triste, mas o que significa tristeza para você? Ah, eu tô solitário, mas o que significa solidão para você, né? Então, eu quero ser feliz. O que significa ser feliz para você? Eu quero saúde. O que é saúde para você? Então, essas perguntas parecem estranhas, né? Mas gera ali uma reflexão, talvez nem mesmo a pessoa tenha se perguntado, né? Ou tenha falado. E quando a gente fala do problema, ele começa a se resolver. É uma coisa incrível quando você fala, só de falar, né? Ou escrever, né? E às vezes também o que parece óbvio, quando a gente futuca, parece que vem uma luz em cima do óbvio. Eu não sei se já aconteceu isso, mas às vezes assim, ou é um livro que a gente lê, ou é, no caso do coaching, essas perguntas vão puxando coisas que às vezes o coaching diz assim, gente, eu sabia disso, mas eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma que agora eu parei para pensar por causa dessa pergunta que você me fez, né? A gente não desprezar o que a gente pode achar que é óbvio. Porque nessa hora a gente descobre muitas outras coisas. Às vezes, no próprio exercício de valores, a pessoa descobre que, nossa, então eu na verdade, fiquei chateada numa situação X porque o meu valor principal é esse. E naquele momento mexeu nesse meu valor. E cai aí no autoconhecimento que você comentou há pouco. E essa semana, né, eu estou aplicando, né, o coaching nas minhas pacientes, né, o coaching oncológico, e essa semana eu fiquei muito presente para essa sessão de valores, né, e explicar que os valores, eles são características, assim, que, que vão direcionar as nossas ações, né? Ou até o que a gente está buscando. Você pode até explicar melhor, né, os valores aí para a gente, porque a noção de quais são os seus valores explica muita coisa. Explica onde é que você está hoje, nesse momento. Explica se você está feliz ou não onde você está, né? Ou para onde você quer ir. Será que está de acordo com os seus valores, né? Então, Ana Cláudia, eu vou pedir para você fazer uma mini... porque pode ser que tenha gente aí que é paciente, né? Que pode estar querendo saber, o que é isso de negócio de valores, né? Os valores, eles são vários, né? A gente, como coach, trabalha ali com uma tabelinha já com alguns, e geralmente a gente deixa também uns espacinhos em branco para a pessoa dizer, mas o que são os valores? O valor pode ser a justiça, pode ser a honestidade, pode ser a família, o valor pode ser o dinheiro, pode ser a fama.
E é muito importante a gente entender que não existe valor ruim, valor feio, porque às vezes a gente bota ali fama e a pessoa diz: ah, fama não, fama é supérfluo. Ah, mas bem que eu queria ser famosa. Então o valor da fama é importante. O valor do reconhecimento é a pessoa entender o que aquele valor representa na vida dela. E saber que não é feio. Nenhum valor é feio. Nem nenhum valor é bonito. Apenas é o seu valor. E se alguma coisa na vida afetar aquele valor seu, você vai se sentir diminuído, prejudicado, triste, não vou dizer depressivo. Pode ser depressivo, não é em depressão, mas é depressivo, né? Em um estado depressivo. Porque você mexeu com aquele valor. E os valores também norteiam nossas decisões. A gente muitas vezes não percebe, mas quando a gente toma alguma decisão na vida, ela é baseada nos nossos valores, por mais que a gente não perceba isso. Então, é muito bom, até para você fazer um tratamento na pessoa, aí vamos levar aí de volta para o teu caso, né? É importante as pessoas saberem os valores dela, para elas poderem nortear esse período, que já é um período tão difícil, com base nos valores delas, para ter um momento mais tranquilo, para passar por esse processo, que é um processo difícil, muitas vezes doloroso também, né? Com certeza. E a grande coisa, né, e eu não estaria falando isso se não tivesse ouvido de uma paciente minha que teve um câncer de colo de útero, e tratou, fez quimio-radioterapia, fez cirurgia, e no final das contas ela sofreu bastante. Ela nunca falou que ela não sofreu, mas ela chegou para mim e falou: Alex, esse tratamento, né, depois de passados uns anos, ela ali já curada, mudou a minha vida. De alguma maneira, daqui para frente, eu comecei a dar mais valor às coisas pequenas. Eu comecei, eu me recoloquei no meu trabalho. Então, essa moça, ela trabalhava com um emprego dela, era um emprego muito, muito, muito estressante. Pensa no emprego estressante, e esse é o emprego dela. Lidava com situações de vida ou morte. Então, ela realmente vivia um estresse muito grande na vida. E essa doença que veio, que não estou dizendo que foi bom, mas de alguma maneira ela levou para uma coisa boa na vida dela, e hoje ela é uma pessoa totalmente diferente, mais alinhada, talvez com os valores dela, mais alinhada aí, talvez com o que ela quer para a vida dela, talvez ressignificou algumas coisas, né, de voltar a olhar mais para ela, de voltar a fazer coisas que ela gosta, e hoje ela é ela mesma, uma Alex, muito mais feliz hoje. Então não estaria falando isso, né? Então, isso que eu ouvi, já tem assim uns 5 ou 6 anos que eu ouvi ela falar isso para mim, não estaria falando aqui, nem estaria nem passando pela minha cabeça, né? Porque pode ser e é verdade, um dia eu pensei, caramba, não tem como isso ser bom, mas esse é o papel do coach também, de ressignificar, de ajudar aquela pessoa a dali para frente, né? Dela não viver para tratar o câncer, mas ela tratar o câncer para viver. Dela dali para frente, daqui para frente, olha, se você tem um apoio, se você tem uma palavra amiga, talvez de quem conhece a sua doença profundamente, né, para te dar uma clareza até melhor, né, para você não agir coisa que não é real, né, sempre trazendo na realidade da pessoa, do paciente, mas essa pessoa voltar a sonhar, voltar o seu lado profissional, os demais papéis da mulher, né, a mulher, ela historicamente ela sofreu muito, né, com
com essa questão, né? Não podia ter, não podia ter opinião, muito, né, podada, Muito tinha essa função submissa, né? mais de reprodução, submissão, e ela ganhou tanta coisa, né? Então, ela poder exercer essa liberdade, né? Voltar para o trabalho, se assim ela deseja, voltar a uma relação de uma maneira melhor, mais com certeza do que quer. Então, não é que você vai falar o que ela tem que fazer, mas você só vai estar ali ajudando ela a ter as reflexões necessárias para ela chegar àquelas respostas, né? Então, Na isso verdade, também é fazer com que importante. ela acesse, né, aquilo que já está dentro dela, né? É isso. Então, Eu essa situação. acho interessante. Posso falar? Pode? Posso? Eu acho interessante, conforme você estava falando, eu estava pensando no Waze, né? Às vezes o coach chega para gente com aquele Waze completamente biruta, quando ele perde o rumo, né? Que ele fica, e agora, né? Perdeu o caminho, e agora? Ele fica, vai para lá, vai para cá. E aí, quando o coach consegue alinhar assim, não, é para cá, é aqui que eu quero, e consegue desenvolver e consegue trilhar, aquilo eu fiquei pensando, justamente parece um Waze mesmo. Ele estava ali meio confuso e de repente ele encontrou a reta e foi. E esse teu trabalho eu acho muito bonito justamente pelo foco na vida, pelo foco na saúde. Tirar um pouco do foco, porque eu acho que por mais acolhedor que seja o médico, o foco é a doença. Eu vou lá para ver como o meu câncer está, né? Se regrediu, se não regrediu, se o tratamento está fazendo ou não efeito, mas o foco ainda é a doença. E esse trabalho que você propõe é um foco na saúde, é um foco na vida. É justamente eu não vou dizer que é o oposto, mas um complemento. Um complemento que nesse momento é necessário. Posso ler aqui alguns comentários, Alex? Quero. Então, a Estela Prado colocou: a dor muda a relação de como vemos e enfrentamos a vida, muda o olhar. O Master Coach Pontes colocou: incrível esta visão de ressignificação na experiência vivida. É verdade. Porque a grande coisa é que o câncer na mulher, ele não vai causar, então, somente uma dor física. Ele vai causar abalos emocionais, cognitivos e coisas que vão muito além do próprio câncer num órgão ou numa estrutura do corpo. Às vezes, você, muito mais do que tirar o câncer ou tratar o corpo físico de maneira correta, com o profissional correto, mas se você não der atenção às feridas psicológicas que vão assombrar esse paciente, pode Sim, ser que ele fique curado e ele nunca se sinta curado. sim. Então, isso é uma coisa que eu já vi na minha vida assim, diversas vezes. Eu ter que, nas minhas consultas médicas, ir trabalhando com a pessoa. Isso. Porque se o médico, às vezes, não fala para o paciente que ele está curado, que ele pode ser curado, lembrando de trabalhar na verdade, mas se o médico não fala, o paciente não se sente curado. Então, a palavra de uma paciente minha, doutor Alex, meu corpo virou uma casa mal assombrada. Porque às vezes eu sinto uma dor, às vezes eu sinto uma coisa, nossa, e agora? O que vai acontecer? Então, qual é o papel meu aqui depois, no acompanhamento do câncer, estar atento a isso e falar, olha, essa dor aí que você tem não significa mais o câncer. Essa dor que você tem significa uma sequela do seu tratamento, que é assim, assim, assado, nós vamos agir assim, nós vamos fazer um remedinho, nós vamos ficar atento a isso, aquilo. Mas quando você sentir essa dor,
você vai lembrar disso que eu te falei. Você vai tomar medicação, você vai fazer isso, aquilo. E com o tempo, só o tempo, às vezes, que vai, às vezes é só o tempo, né? Pode ser que eu vou ajudar essa pessoa muito falando, mas ela vai ter que passar a viver ali. A gente leva o paciente até a ponte, né? Atravessar a ponte é com ele, É com né? ele. Você está aí, ajudando ele. Então, assim, às vezes é o tempo que ele vai ficar. Não, realmente, o que o Alex falou é verdade. Tem 5 anos que eu tratei o câncer, eu sinto essa dor e o câncer não voltou. É verdade, essa dor não é do câncer. Mas É a daí o papel de informação que você você falou estimular antes. e ressignificar, ressignificar tudo e saber que é um trabalho, né? Às vezes são vários encontros, né? Vários retornos aqui para a gente chegar num alívio tão profundo como esse, né? Mas é isso, é entender que a cura do câncer, ela pode ser vivida hoje como uma vontade de que seu corpo funcione em harmonia, como uma vontade de que tudo corra bem, de que tudo esteja bem. Então, essa vontade permanente, e a fé vai ajudar nisso, ela vai fortalecer a sua mente, o seu corpo, o seu espírito, com sentimentos bons, com é, é, energias positivas. Então, a gente tem uma escolha, assim, com o nosso pensamento. A gente tanto pode pensar positivo como negativo. Às vezes, você, ou um médico, ou um coach, te ajudar a entender que aquilo que você está pensando é o positivo, que está te levando na espiral descendente né, de um pensamento negativo, você, opa, veio o pensamento negativo, vamos aqui para mudar aqui o rumo do meu pensamento, ou vamos pensar em outra coisa. Ah, não, Mudar o essa dor foco, não né? é por pensamento. É isso. Mudar o Então, isso é foco. importante demais. É isso aí. Doutor Alex, eu vou lhe agradecer, porque a gente já passou das 9 horas. E se deixar, a gente vai ficar aqui até as 10 ou mais. Eu fiz algumas outras anotações aqui, mas a gente marca uma próxima live aí para gente conversar. Queria agradecer muito, muito a sua presença aqui no meu perfil. Queria pedir às pessoas que estão assistindo e que me seguem no meu perfil que possam seguir lá o Dr. Alex. O trabalho dele é um trabalho muito bonito, de conscientização. E por mais que você não esteja passando por este problema, com certeza a gente sempre conhece alguém que está passando por isso, ou alguém que já passou por isso, e é sempre bom a gente saber como a gente também pode ajudar, né? Como amigo, como vizinho, né? Como esposo, como marido, né? Como um parceiro ali de estar do lado de uma pessoa que esteja enfrentando essa situação. Perfeito, perfeito. Vamos voltar aí com outras lives, sim, que realmente esse assunto ele é importantíssimo e realmente é algo que eu amo fazer, né? Quem me conhece sabe que eu amo fazer cirurgia. Eu, quando estou na cirurgia, fazendo a cirurgia, eu estou feliz, eu estou alegre, isso me alimenta. Mas eu sou muito feliz por trabalhar com o que eu trabalho e com essa missão que eu tenho para mim de não só curar alguém com uma cirurgia ou com um tratamento, mas ajudar essa mulher a restabelecer a saúde também da parte da vida, do lado pessoal, do lado profissional, da vivência, do enfrentamento da doença, com o objetivo de viver melhor, ter mais livre do câncer e passar para frente, É na isso aí. medida do possível. É uma transformação do corpo físico, né? E uma transformação interna também, né? Muito, 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 muito obrigada. Gratidão imensa. E muito obrigada Amém. também a vocês aqui que assistiram a gente, que colocaram aqui os comentários. Gratidão. Muito, muito Gratidão. obrigada. Gratidão, né, Cláudio? Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau a todos. Até mais, galera.